Salve, salve família boleiros e boleiras, o Cartola, tudo bem com vocês? Comigo 100%, graças a Deus. Vamos fazer aqui uma análise rápida da rodada de número 30, mas antes eu venho aqui pedindo para vocês, aqui no link aqui embaixo, deixe os seus comentários de como foi essa rodada de número 29. Eu sei que foi uma rodada totalmente zicada, mas comente aqui, vem bater um papinho com o boleiro, deixa aqui seus comentários. E antes de começar esse vídeo, tá? Peço para vocês, com muita humildade, com muita amizade, muito carinho, deixa aquele likezão pra gente, vai fortalecer o canal, vai nos ajudar a crescer, quebra essa. Outra coisa, você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, não conhece o nosso canal, não é porque o nosso canal é pequeno, vem fazer parte da família, vem conhecer o nosso conteúdo, link vermelhinho aqui embaixo, clique lá e vem fazer parte aqui, tá bom? Então vamos lá fazer uma análise da rodada número 30 para vocês, dar mais ou menos previsões aí dos jogos, né? E também dos resultados e mais ou menos algumas dicas de posições para vocês escalar. Bora lá comigo? Bora lá então! Vamos lá então, galera, já estamos aqui para fazer uma análise da rodada de número 30 aqui para vocês, tá bom? Lembrando, galera, que não teremos dois jogos para esta rodada. Primeiro jogo, na sexta-feira, o Palmeiras contra o Grêmio não valerá para o Cartola, e nem o jogo do Bahia contra o Corinthians na próxima quinta-feira. Legal? Esses dois jogos não valerão, tá? Então, vamos fazer essa análise rapidinho aqui, começando aqui o jogo entre Fluminense e Sport, tá? Fluminense jogando em casa, vem de uma vitória, né, em cima aí do Flamengo, né? Jogou muito bem, tem um elenco bom, tem algumas peças boas pra gente apostar aqui, né? E temos aí o Sport, né, que vem de uma derrota, mas não é um time, como que eu sempre digo pra vocês, não é um time bobo, tá? Mas para mim, eu vejo uma vitória para o Fluminense. Para mim é um jogo de 2-1 ou 1-0 para o Fluminense. Temos boas peças para se apostar do lado do Fluminense e também umas 2, 3 peças importantes do lado do Sport para apostarmos aí. Legal? Vamos falar do próximo jogo aí no sábado, né, em São Januário, Vasco e Curitiba, né? Vasco jogando em casa, vem de uma grande vitória, parece que o time começou a se reencontrar com as pontuações, né? Veio de um empate, agora de uma vitória, pegando Curitiba, né? Curitiba que vem de derrotas, parece que não se encontrou mais, né? Depois que perdeu alguns jogadores muito importantes aí, um time que praticamente tem alguns desfalques importantes também no time. Então, para esse tipo de análise, o que eu vejo, né? O Luxemburgo acertou o time do Vasco. O Vasco tem uma meninada aí muito boa de bola, né? Um time que parece jogar rápido, busca contra-ataque. Então, o que eu vejo para esse jogo? Para mim é um jogo de 2-0 para o Vasco, né? Até mesmo 2-1 para o Vasco. Lembrando, nós temos aí o goleiro do Vasco, é uma boa opção, ele tem uma média muito boa jogando em casa. Nós temos o Cano, o Teles Magno, o Pikachu, temos aí 4 peças boas para se apostar do lado do Vasco. E do lado do Curitiba, eu faria somente uma aposta ousada, que seria no goleiro Wilson, né? O Wilson de vez em quando ele vem e dá aquelas mitadinhas, então quem quiser fazer uma aposta ousada, vale a pena colocar o goleiro, até porque o Vasco vai vir para cima jogando em casa, vai chutar bastante. Legal? Outro jogo bacana aí, no domingo nós teremos aí o Santos contra o Botafogo. O Santos aí veio de uma vitória em cima do São Paulo, né? Tá com confiança, né? Mesmo com o time reserva, venceu. Então, o que eu acho? O Santos provavelmente venha com metade do time misto, mas pode ser que Marinho jogue, né, as peças principais fundamentais. Então, por este motivo, também vejo uma vitória pro lado do Santos, tá? Já falando do Botafogo, galera, Botafogo tá na zona de rebaixamento, não consegue se encontrar,
perdeu aí, tomou 3 gols no último jogo, né? Tem boas peças? Tem, mas o conjunto em si não agrada o futebol, não agrada fazer uma aposta. Mas também, se você quiser ser ousado, você tem o Pedro Raul, você tem Vitor Luiz, né? Você tem o Caio Alexandre, então tem peças que daria para se apostar fora da curva, legal? Já do lado do Santos nós temos aí umas 4 boas peças para se apostar, pensando no goleiro, no Marinho, no Felipe Jonathan, né? E mais 2 peças aí que dá para se encaixar dentro da tua escalação do teu time dentro do Cartola. Fechou? Vamos falar do próximo jogo aí do Atlético Paranaense contra o São Paulo. Para mim, um jogo muito complicado de se apostar. Se fosse algumas rodadas atrás, eu diria que o São Paulo seria um exímio principal vitorioso nesse jogo. Mas, por alguns motivos, né, 2 derrotas consecutivas, dentre essas derrotas em casa também, o time parece que está um pouco perdido, né? O São Paulo não tem um meio campo muito bom, um meio campo de armador, não tem um ponta, né, seja ele direita ou esquerda, rápido, um cara de driblador, né? Provavelmente para esse jogo volte o Luciano, né? O Luciano é aquele cara que dá um gás no São Paulo, é um cara que volta para a marcação, é um cara que arma a jogada, um cara de área e um cara de gol. Então ele jogando com o Brenner, o São Paulo melhora pelo menos uns 30% a 40%, né? Então, por esse motivo, né, eu vejo um jogo muito complicado de se apostar. E lembrando que jogar na Arena da Baixada, lá no campo do Furacão, é muito difícil, principalmente pelo campo, pelo território. Então, eu acho que pode ser até um jogo aí de empate. Para mim pode ser um jogo aí de 0-0, 1-1. Não vejo uma vitória exorbitante do São Paulo. Se o São Paulo der uma melhorada, se o Luciano vier a jogo, pode ser até um jogo aí de 1-0 pro Tricolor, tá? Mas é um jogo aberto. Tem boas peças para se apostar do lado do Paranaense quanto do São Paulo também. Legal? Vamos falar do próximo jogo também aí no domingo, o Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense, né? O clássico dos Atléticos. Para mim, né, o Atlético Mineiro é favorito, né, por jogar em casa. É um jogo à noite, o Atlético gosta de jogar em casa, principalmente quando é à noite, mais fresquinho, tranquilo. E tem um elenco muito bom, muito rápido. Logicamente, o Sampaoli é um cara que pensa muito em jogar para frente, uma marcação alta e também joga muito rápido. Isso faz cansar os jogadores. Por isso também, o Atlético é um time que deixa muito espaço para os seus adversários. O Atlético Goianiense é um time que joga para frente. Por ser um time pequeno, eu acho que é um time ajustado, né? Não estou dizendo aqui que ele vá ganhar do Atlético Mineiro, vá surpreender, eu não acho isso, mas é um time perigoso. Mas por ser um time que joga aberto, vejo a probabilidade de vitória para o Atlético Mineiro. Para mim é um jogo aí de 2-1 ou 2-0 para o Mineiro. Legal? Temos aí 4 boas peças para se apostar no Atlético Mineiro, pensando em Keno, em Vargas, em Savarino, né? Nós temos aí também o Arana, então temos boas peças para se apostar. Legal? Outro confronto aqui no domingo, lá no Beira-Rio, às 8h30 da noite, é o Inter contra o Fortaleza. Sem sombras de dúvidas, o Inter já vem de 5 vitórias consecutivas. Jogando em casa, o time está mais ajustado. Lembrando que talvez não terá o Galhardo, ele saiu sentindo dores, vamos aguardar. Mas teremos aí a volta do Yuri Alberto, tem esse menino Caio Vidal, que é muito bom jogador. Teremos aí a volta do Edenilson, temos o Patrick, então tem boas peças para se apostar no Inter. Por que a vitória para o Inter? Gente, quem vem assistindo os jogos do Fortaleza, o Fortaleza infelizmente caiu muito de produção. Principalmente fora de casa, o Fortaleza não ganha. Então, por esse motivo, vejo um favoritismo até grande para o Inter. Eu tô falando aqui, galera, rapidamente, de favoritismo.
Mas não vamos esquecer que nos últimos jogos, nas últimas rodadas, está sendo muito complicado apostar no Cartola, porque a gente acaba colocando aqueles principais jogadores que têm altas médias, boas pontuações, que podem nos trazer assistência, gols, desarmes, DDs, e não é por aí. Às vezes, na maioria das vezes agora, quem está mitando são outros jogadores. Então até vou dizer aqui para vocês, vou fazer um vídeo já amanhã, né, de dicas, time principal, valorização e bons e baratos. Digo até para vocês, sempre nas minhas lives eu dou algumas dicas de jogadores ousados. Se eu fosse vocês, faria algumas apostas ousadas, meio e a meio, sabe? Meio principais e meio ousadas, porque de ultimamente, fazendo aí 40, 50, 60 pontos, eu acho que vale a pena arriscar. Então voltando para esse jogo, para mim é um jogo de 2-0 por Internacional, por jogar em casa e por ter, né, um time melhor aí, legal? Vamos falar, esse confronto aqui eu acho que vai pegar fogo. Ceará e Bragantino, 2 times no meio da tabela, 2 times que jogam aberto, que buscam o jogo a todo momento, não são retranqueiros, vai ser um jogo legal. Então aqui eu deixo para vocês o seguinte, só tome cuidado em apostar na defesa desses 2 times. Para mim é um jogo de gols para ambos os lados, tá? O Ceará vai se abrir, o Bragantino vai se abrir, isso possibilita gols de todos os lados aí. Temos peças boas, né? O Ceará vem de uma grande vitória em cima aí do Flamengo, né? De 2-0, um show do Vina, principalmente. Então aí, nós temos 3 boas peças do lado do Ceará, como o Vina, como o Léo Chu, né? Até mesmo um lateral aí do Ceará. E pelo lado do Bragantino, nós temos o Ítalo, nós temos o principal, o Claudinho, né? Nós temos aí o Léo Ortiz, né? Então temos peças boas também para se apostar. Só não correria risco, né, na zaga, ali mais da parte defensiva desses 2 times, porque para mim é um jogo aí de 1-1, 2-2, 2-1 para ambos os lados, tá? Se fosse apostar um favoritismo pequeno aqui, eu daria para o Ceará por jogar dentro de casa, tá bom? Passando para o último confronto, galera, o Goiás e o Flamengo, que será na segunda-feira, lá na Serrinha, às 8 da noite. O que eu vejo para essa previsão deste jogo, galera? O Goiás não tem o que falar, vem perdendo, né? Teve aí uma vitóriazinha aí, magra em cima do Curitiba, mas não é um time para se encarar contra o Flamengo. Só que, se nós olharmos, né, a questão dos últimos jogos que o Flamengo vem fazendo, há dúvidas se realmente o Flamengo ganha esse jogo, né? Acabou de perder o jogo para o Ceará, né? Era favorito, jogou em casa, né? O time está bagunçado, o time não está... Até peço desculpa aos flamenguistas, mas estou sendo sincero, né? Gosto muito do elenco do Flamengo, tem um elenco maravilhoso, para mim é o melhor elenco aí do Brasileirão, mas é um time desajeitado, acabei trocando a palavra, desajeitado, né? Muita briga dentro do vestiário, muita briga ainda na sua comissão técnica, muita briga aí, o Ceni parece que tá morto, né? O único jogador que eu vejo ali, os 2 únicos jogadores que eu vejo vestir a camisa é o Diego Ribas e o Arrascaeta, né? O resto, para mim, eu não sei o que aconteceu, não sei se a fama subiu, o ano de 2019, não sei o que aconteceu, galera, mas quem sou eu para julgar, só estou dando meu palpite. Mesmo assim, galera, eu ainda daria a vitória para o Flamengo, né? Lembrando que o Flamengo corre o risco ainda essa semana de até perder o técnico, né? Mas eu daria um pequeno favoritismo para o Flamengo. Para mim seria um jogo aí de 1-0, né? 2-1, assim, apertado, porque o Goiás não tem time para enfrentar o Flamengo. Essa é a minha visão. A única aposta ousada que eu faria ao lado do Goiás seria o Tadeu, um goleiro muito bom. Só que as mitadas que o Tadeu vem dando,
né? A média maior de pontuação do Tadeu é jogando fora de casa. Mesmo assim, o Flamengo é um time que costuma mitar goleiros. Então, quem quiser fazer uma aposta ousada do lado do Goiás seria o Tadeu. Já do lado do Flamengo, nós temos aí Gabigol, nós temos Pedro, nós temos o Bruno Henrique, o próprio Arrasca, né? Então temos aí 5, 6 boas peças para se apostar ainda no Flamengo, tá? Então é isso, galera. O jogo do Bahia, como eu já falei, contra o Corinthians, não irá valer para a rodada 30. Espero aqui, galera, ter passado algumas ideias para vocês dos confrontos e de apostas. Logo mais, editaremos aí, jogaremos no YouTube nossos vídeos de dicas de time principal, valorização e bons e baratos. Aí eu falarei de posições por posições e dos jogadores. Tá ok? E aí, galera, fizemos as previsões, demos algumas dicas, tá bom? Lembrando que nós vamos fazer os outros vídeos, já postaremos aí para vocês, tá? Muito obrigado por ter ficado conosco até esse exato momento. Deixa aquele likezão, se inscreva no nosso canal para nos fortalecer. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus, se cuidem e fui!